Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra e o nosso maior objetivo é semear a Palavra de Deus, ultrapassando inclusive as fronteiras da nossa cidade, dos nossos estados e até da nossa nação. O nosso objetivo é esse, mas para que isso aconteça, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você, ao assistir esta mensagem, que você deixe o seu like, que você coloque também uma mensagem ali para nós, aqui sobre o que você quer achar melhor. Se você gostou da mensagem, se você não gostou, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e transfira esta mensagem para todos os seus contatos, também pedindo para que eles não esqueçam de se inscrever no canal. Eu creio que se você fizer isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra do Senhor a muito mais pessoas, tá bom? Eu quero agora ir para uma breve vinheta e logo em seguida nós vamos estar dando início a esta mensagem. Aguarde aí só mais um pouquinho. Muito bem. Obrigado por você ter aguardado até aqui. Eu quero convidar você, se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor, capítulos 16 ao 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que vêm, mas as que não vêm, porque as coisas que vêm são temporais, mas as que não vêm são eternas. Queridos, esta é a nossa palavra para hoje, tá? Nós vamos falar aqui sobre viver pela fé. E quando se fala em viver pela fé, nós pensamos logo em quem nos convence dos nossos erros, das nossas fraquezas. É o Espírito Santo. E o tema da nossa mensagem para hoje é renovados pelo Espírito. Quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, nós passamos por um processo que vai nos trazer algumas mudanças, vai nos trazer algumas coisas que, se não for através do Espírito Santo, nós não vamos alcançar. Então é importante que a gente perceba isso, que nós somos renovados pelo Espírito, precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. E a renovação pelo Espírito Santo, ela só vem de uma forma, é através da sua busca. O Espírito Santo não vai vir renovar você se você não vir atrás, se você não buscar por isso. O Espírito Santo não vai fazer nada na tua vida, porque ele já habita em você, mas a ação dele depende de você. Quando você aceitou Jesus, se você não aceitou ainda, hoje é uma grande oportunidade para isso, mas se você já aceitou Jesus, quando você fez a tua oração de confissão, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você. E é esse mesmo Espírito Santo que em alguns momentos, quando a gente vai fazer algumas coisas, que a gente às vezes não entende por que aquilo nos trouxe um peso naquele momento, porque são coisas que às vezes não eram para a gente fazer e nós insistimos, e o Espírito Santo de alguma forma ele nos alerta. Aí é a presença dele na sua vida que faz isso. Porém, se você quiser uma ação maior do Espírito Santo em você, você precisa buscar por ele. E aí você vai buscar por uma renovação, você vai buscar por coisas novas que venham do Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora é a hora de chorar aos pés do Senhor, buscando essa renovação e não depois, quando nada mais possamos fazer. Nós sabemos, por exemplo, que dentro das nossas igrejas existem vários tipos de pessoas. No meio da multidão você vai encontrar pessoas com todos os perfis. Aí nós vemos aquelas pessoas que buscam pelas coisas do alto,
aquelas pessoas que oram, que jejuam, que não faltam em culto. E aí você tem aquelas outras pessoas que são um pouco mais mornas. E quando eu falo morno, não é aquela pessoa que está frio e começa a aquecer, mas é o contrário. É a pessoa que talvez já foi até quente dentro do evangelho e começou a perder calor. E aí ela vai se tornando morna, vai perdendo as forças, vai perdendo talvez a esperança. Então é isso que não pode acontecer em nós. Então quando nós vemos pessoas assim, nós percebemos que essas pessoas no final de um determinado tempo, elas não alcançaram grandes coisas. E outras pessoas que foram à luta, que batalharam, que buscaram pela presença do Senhor, que estiveram presentes nos cultos, participaram de células, participaram de congressos, procuraram ler mais a palavra, são pessoas que cresceram espiritualmente. Então é isso que eu quero falar para nós neste dia. Quero falar sobre renovação através do Espírito Santo. Então, vejamos como é que funciona isso. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, eu quero fazer uma pergunta. O que é um homem renovado pelo Espírito? Um homem renovado pelo Espírito é aquele que experimentou uma transformação profunda em sua vida através do poder do Espírito Santo. E essa transformação vai acontecer como? Simplesmente o Espírito vem sobre a sua vida e muda tudo? Não. Quando nós olhamos lá no livro de Mateus, quando o anjo vem falar com a menina Maria, falando que ela seria a mãe do Filho de Deus na terra, ela não entende muito bem por que aquilo, mas o anjo diz que o Senhor viu nela algo novo, algo diferente. Então nós precisamos desse algo diferente na nossa vida para que nós possamos receber a ação do Espírito Santo sobre nós. E isso vem através da busca. Você não vai conseguir nada de Deus se você não buscar nele. O único que vai te trazer coisas gratuitamente sem você pedir é Satanás. E as coisas que ele traz eu não quero. Espero que você também não. Porque o inimigo das nossas almas, ele não pergunta se pode, ele não pede permissão para entrar, ele não pergunta se você quer, mas ele vai e entra da maneira que ele achar melhor. Basta que ele encontre uma brecha. Então nós precisamos entender que essas coisas na nossa vida têm que ser buscadas em Deus. Nós temos que buscar pela renovação através do Espírito Santo, e essa renovação é quem vai trazer as mudanças que nós precisamos. A importância da renovação espiritual. A renovação espiritual ela é de extrema importância para o cristão. Por quê? Através dela é que somos capacitados a viver uma vida de santidade e intimidade com Deus. Nós falamos muito nas igrejas de intimidade, que precisamos ter intimidade com o Senhor. Mas como que essa intimidade chega? Como é que nós conquistamos essa intimidade? Uma delas é justamente sendo renovados pelo Espírito. E aí, renovados pelo Espírito depende não do Espírito, mas depende de mim e de você. Depende das nossas ações, depende das nossas atitudes, depende da nossa busca, aquilo que vem do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber a importância que tem a renovação espiritual. Ela vai trazer para você santidade e intimidade com Deus. Uma outra situação que eu quero trazer para nós, o papel do Espírito Santo na renovação. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na renovação do homem. É ele quem convence do pecado, conduz ao arrependimento e capacita a viver uma vida de obediência a Deus. É através do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que somos transformados de dentro para fora. Essa transformação não é externa, não é superficial, ela vem lá do seu íntimo. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 4, se não me engano, ou é 4:12, eu não vou lembrar exatamente, diz que a palavra de Deus é aquela que penetra até o mais profundo da tua alma, lá entre as juntas e medula, onde nada pode entrar, é ela que vai, e é o Espírito Santo quem conduz através desta palavra, você é isso. Então, precisamos entender o papel do Espírito Santo nesta renovação. Precisamos dele, precisamos buscar por ele, precisamos que ele seja o nosso maior, o nosso principal motivo de estarmos sendo renovados. Ele traz também
a renovação da mente. Quando você é renovado espiritualmente, há uma renovação da sua mente, há uma renovação da minha mente. Quer ver isso? Uma pessoa que não conhece a Deus começa a frequentar uma igreja, e essa pessoa ela acaba buscando na palavra um motivo para ela permanecer ali. Ela encontra, porque a palavra fala com ela. Essa pessoa aceita Jesus e ela começa a ser renovada a partir daí, participando de cultos, participando de células, vigílias, orações, começa a ler mais a Bíblia e tudo mais, e isso vai trazer uma transformação na sua mente também. As suas, vamos dizer assim, as suas aflições começam a ser compreendidas, os seus erros começam a ser deixados de lado. Também tem uma outra situação muito importante: você começa a entender melhor as coisas que vêm na sua mão, as coisas que você precisa fazer, você começa a ter um entendimento diferente de tudo. Há uma renovação na sua mente por causa da renovação espiritual, e isso quem faz é o Espírito Santo. Então, não deixe de buscar por esta renovação. É uma das áreas mais impactadas pela renovação espiritual, é a mente. Você já viu quando um espírita fala para uma pessoa assim: olha, você tem uma grande espiritualidade, você precisa preparar a cabeça? Eu já ouvi isso, não para mim falar, mas eu ouvi falar para outras pessoas. Por que no Espiritismo tem esse negócio de preparar a cabeça? Porque a mente é o centro das nossas intenções, é da mente que se faz tudo, é da mente que se projeta tudo. Quando ela vem para o coração, que é o centro dos nossos sentimentos, aí ela se consuma, mas a mente é onde se prepara. Então, quando você é renovado e a sua mente é renovada também, muito mais difícil do inimigo tratar na sua vida. Então, lembre-se disso. Uma outra situação muito importante: a renovação espiritual, ela traz uma renovação do caráter. Você vai ver uma pessoa que foi renovada espiritualmente, o caráter dela é também transformado. Aquela pessoa, a renovação espiritual também afeta o caráter do homem. O Espírito Santo trabalha em nós, moldando-nos à imagem de Cristo e produzindo em nós os frutos do Espírito. E isso faz parte do nosso caráter. Então nós não podemos abrir mão disso, nós temos que estar ali, buscando realmente por essa renovação, porque essa renovação vai trazer uma transformação total na minha e na sua vida. Lembre-se disso. Lembre-se que isso precisa ser feito. O Espírito Santo precisa agir na minha e na sua vida, mas é necessário que eu e você demos essa oportunidade, ou demos essa ordem para Ele através das nossas atitudes. Porque se nós formos numa igreja, aceitarmos Jesus e ficarmos no cantinho quieto, não orarmos, não jejuarmos, não lermos a palavra, daqui a pouco você esfria, daqui a pouco você não volta mais para a igreja, daqui a pouco você desiste das coisas de Deus, e aí vai voltar para o mundo, e aí vai ser pior do que estava antes, porque a própria palavra nos ensina isso, e eu já comprovei isso em algumas pessoas. As pessoas ficam piores do que estavam antes. Então a renovação espiritual traz também a renovação de caráter de cada um de nós. Ela também traz uma renovação nos nossos relacionamentos. Quando você é renovado espiritualmente, você vai trazer uma renovação também nos seus relacionamentos. Quando somos renovados pelo Espírito, nossos relacionamentos também são transformados. Passamos a amar e perdoar como Cristo nos amou e perdoou. É algo assim que tem que acontecer na minha e na sua vida. A renovação espiritual nos capacita a viver em harmonia com os outros e buscar a reconciliação e a promover a paz. O homem de Deus, a mulher de Deus, renovados pelo Espírito, tem que promover a paz. Aonde nós estivermos, não pode haver guerra. A única guerra que nós vamos enfrentar é a espiritual. É a guerra que nós temos contra demônios e potestades. E essa nós temos que ter a mente renovada, temos que orar, temos que buscar no Senhor para que isto aconteça. Então, a renovação dos nossos relacionamentos, ela também é muito importante, e ela vai acontecer
quando você entender isso, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e edificantes. Nós nos tornamos mais saudáveis junto das pessoas. Vamos ser pessoas que vamos influenciar para o bem, porque vai ter essa renovação. A renovação do propósito de vida, quando você se renova espiritualmente, quando o Espírito Santo te renova, quando você permite essa renovação espiritual através do Espírito Santo, a renovação do propósito de vida também vai acontecer. Muitas coisas que talvez você tenha abandonado, você vai entender que você precisa voltar e concluir aquilo. Eu quero contar um breve testemunho de uma pessoa que eu conheci anos atrás. Era um trabalhador que trabalhou comigo muitos anos. Aquele jovem, ele era analfabeto, mas era uma pessoa nova que podia ir para uma escola. Quantas vezes eu aconselhei, ele não quis saber. Ele falou que não precisava, que ele não aprendia mais, e o que ele já tinha aprendido até ali estava muito bom. Só que o tempo se passou, e esse jovem um dia ouviu a palavra de Deus, e ele se converteu a Cristo, começou a frequentar uma igreja, começou a trabalhar fazendo a obra de Deus, evangelizando, orando, fazendo tudo o que tinha que ser feito. Um dia ele veio conversar comigo e ele falou para mim que ele estava estudando. Aí eu fiquei feliz quando eu escutei aquilo. Falei, poxa, que legal, meu irmão, você está estudando? Ele Deus mostrou no meu coração, eu vou ser um missionário. Mas para mim ser um missionário eu tenho que aprender a ler e escrever, eu tenho que aprender outro idioma. Olha só a mudança na vida dessa pessoa. Uma pessoa que poderia dizer, não, tá bom como eu estou, não, mas a renovação do seu espiritual, ele vai mexer também na sua vida. Ele vai mexer na tua vida cotidiana, nos teus sonhos, nos teus desejos de conquista. Tudo isso vai acontecer, mas você tem que fazer a coisa certa. Você tem que agir da maneira correta. E eu me lembro que esse jovem, ele muito fervoroso na palavra, evangelizando, falando do amor de Cristo para as pessoas. A gente trabalhou junto muitos anos. E eu percebi como Deus é maravilhoso, como as coisas de Deus é maravilhosa e como ela muda uma pessoa. A gente vê quantas pessoas aí que viviam no crime, eram bandidos, pessoas condenadas ao inferno, mas um dia essas pessoas também tiveram as suas mentes e os seus corações renovados pelo Espírito Santo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Vai ver a mudança dessa pessoa. Eu costumo contar muito aqui testemunhos sobre o meu cunhado irmão da minha esposa. Esse cara, meu Deus, ele quando era novo, ele começou a se envolver com o que não prestava, se envolveu com droga, com bebedice, com tudo que não prestava. Esse homem andava de uma forma totalmente ilícita, totalmente errada. A gente não acreditava que ele fosse sobreviver durante muito tempo, porque uma hora alguém ia matar esse rapaz. Ele era muito problemático, mas um dia resolvemos orar pela vida dele, começamos a profetizar na vida dele, e esse rapaz acabou buscando ajuda e levamos ele aos pés do Senhor. Depois disso ele foi batizado nas águas, começou a trabalhar na igreja. Vai ver quem é ele hoje, totalmente diferente daquele homem do passado. Um cara que ele era uma pessoa que aos olhos humanos não tinha mais solução. A própria família, os irmãos diziam, quando alguém falava, poxa, precisa ajudar o fulano, o Roberto, que é o nome dele, precisa ajudar o Roberto, não, o Roberto, sabe que os irmãos falavam, pega para você, faça o que você quiser, eu não quero nem saber. Por quê? Ninguém tinha esperança que ele pudesse mudar. Mas, se talvez o homem não nos dá essa esperança, mas tem alguém que traz essa esperança para nós, e esse alguém é Jesus. Jesus mudou a história do meu cunhado. Hoje meu cunhado está na igreja, está congregando, é um homem totalmente transformado, mudou tudo, está casado, tem a casinha dele, vive uma vida totalmente diferente da que ele vivia. Por quê? Porque ele se permitiu renovar, ele buscou por essa renovação. Então, se você está achando que talvez a sua vida não tem solução, que para você acabou, não acabou não. Pode ser apenas o começo de uma nova história. Basta que você aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Busque
no Espírito Santo de Deus uma renovação, e essa renovação vai acontecer. É o princípio de um avivamento na tua vida. Amém, queridos? Espero que você esteja entendendo bem a nossa mensagem aqui. A renovação, ela também traz esperança, ela renova as nossas esperanças. Você é renovado espiritualmente, as suas esperanças serão também renovadas. Aquilo que eu já falei antes, coisas que talvez você abandonou pelo meio do caminho, que você achou que não tinha mais jeito para você, você vai voltar atrás, você vai entender, porque o Espírito Santo vai te convencer que aquilo que você abandonou não deveria ter abandonado, e você vai fazer isso, você vai procurar melhorar. O meu cunhado, que eu acabei de falar, ele voltou a estudar, ele foi terminar o ginásio que ele tinha parado pelo meio do caminho, foi terminar um colegial, foi estudar. Olha só que maravilha, o homem hoje está com 63 anos, vai fazer 64, como eu também, nós temos a mesma idade, e no entanto, está aí, vivendo uma vida totalmente nova, totalmente diferente. Por quê? Porque ele entendeu. E quando nós entendemos que essa renovação é necessária, ela começa quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, e a partir dali você começa a viver uma vida nova, uma história nova. Então, você entenda isso. Outra situação também muito importante que a gente precisa entender: a renovação contínua. Você é renovado espiritualmente, e essa renovação, ela não para por aí, ela continua, ela vai vir, vão vir coisas novas sobre a sua vida, e você vai ser renovado dia após dia, como nós lemos aqui, que por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então essa renovação, ela é diária, sabe? Quando você entende aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, você começa a ser renovado todos os dias. A cada manhã você tem uma nova expectativa. Você não vai levantar todos os dias com aquela expectativa que vai ser tudo igual. Não. Você levanta a cada manhã dizendo: hoje vai ser diferente, vai ser uma nova história, vai ser uma nova bênção, vai ser um novo viver. Isso tudo acontece porque você se permitiu ser renovado espiritualmente. E para a gente encerrar, o impacto da renovação espiritual na sociedade. Quando você é renovado espiritualmente, você vai de alguma forma impactar a sociedade com a tua renovação. O meu cunhado, todas as vezes que alguém encontrava com ele, via como ele foi transformado, vinha falar comigo: o que aconteceu com o Roberto? Meu Deus, não é o mesmo cara que eu conheci. Ele impactava as pessoas com aquilo que ele estava vivendo. E essa renovação espiritual, ela tem que impactar a sociedade. Quando o homem é renovado pelo Espírito, ele se torna um agente de transformação na sociedade. E eu e você precisamos ser isso. O nosso testemunho, talvez nem o testemunho que você vai falar, mas aquilo que as pessoas estão vendo em você. Muitas vezes não é pelo muito falar, mas as atitudes que você tem, as pessoas vão ver que você está mudado, e elas vão querer saber, elas vão ficar curiosas para saber o que aconteceu na sua vida. E aí você tem a oportunidade de mostrar para elas que é Cristo operando em você, que é o Espírito Santo renovando o seu ser. Amém, queridos? E para a gente encerrar, concluindo, a renovação espiritual é um processo transformador que nos capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Quando somos renovados pelo Espírito, experimentamos uma transformação profunda em nossa mente, caráter, relacionamentos e propósito de vida. Esta renovação nos traz esperança, fortalece a nossa fé e nos capacita a ser agentes de transformação. Portanto, não largue de mão essa renovação. Não desista. Busque por ela todos os dias. Busque por ela. Faça a tua oração toda manhã pedindo: Senhor, renova a minha vida.
renova o meu espírito, renova o meu ser, para que eu seja um agente de transformação, para que o meu caráter seja renovado, para que eu tenha uma vida transformada pelo teu espírito. Isso é você que tem que fazer. Eu só posso te mostrar o caminho, mas executar o serviço, executar o que tem que ser executado, é você quem vai dar ênfase nisso. Busque a renovação pelo Espírito Santo. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha trazido algo novo ao teu coração. Eu quero nesse momento orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer pela vida de cada um daqueles que estão assistindo e por aqueles que ainda vão assistir esta mensagem. Que essa mensagem possa realmente trazer uma nova renovação na vida dessas pessoas. Que elas possam permitir que o teu Espírito venha renová-los a cada dia. Que ela venha agir da maneira que tem que ser, para que o Espírito venha trazer uma renovação espiritual. E tudo seja transformado na vida desta pessoa. Que a tua graça e o teu amor e o teu poder sejam derramados sobre ela de uma forma tremenda e especial. E tudo seja para glorificar o teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.